Vó, tá chegando o dia do meu aniversário? Oh, deixa eu pensar. Claro que está. Você acha que eu ia esquecer? A avó nunca esquece aniversário de neta. O que você tá vendo aí? Tô vendo aqui, ó. Fotos antigas da nossa igreja. A gente não conhece ninguém, eu acho. Olha. Aliás, a nossa igreja também faz aniversário agora no final do mês, junto com você. Você sabe quantos anos a nossa igreja já tem? Deve ser bem mais velho, tipo uns 30 anos. 30 anos. Primeiro que 30 anos já é velha, né, Cristiano? Há bem mais que isso. 40? Muito mais. Eu não sei. Ela tem 111 anos. Que coincidência! 100 anos a mais que você. 111? Mais que velha. Ai, Cristiano, uma igreja de 100 anos, de 111 anos. Não é uma igreja velha, querido. Uma igreja com 111 anos é uma igreja abençoada. Essa aqui é a ata de fundação. A Liber foi organizada pela primeira Igreja Batista de São Paulo, no pastorado de A.B. Dieter, sob a orientação do missionário James Jackson Taylor. Nossa igreja nasceu com o nome de a Segunda Igreja Batista de São Paulo. Ué, outro dia escrevi igreja com E e você disse que era com I. É com I, só era com E nessa época. Não entendi nada. A data precisa de seu início é 30 de abril de 1909. E Taylor foi nomeado presidente da Assembleia de Organização e pastor da igreja. Então, o primeiro pastor da Liber foi o pastor James Jackson Taylor, que assumiu o pastorado por 2 vezes. J.J. Taylor foi um homem notável por sua cultura e espiritualidade. Em seu ministério, deu-se início à construção do antigo templo em 1919, que foi demolido em 1959. O primeiro endereço da Líbia foi Praça da Liberdade, número 15. Posteriormente, ela deslocou-se para a Rua Galvão Bueno, número 45, e só em 1919 é que se instalou na Rua Santo Amaro, número 412, no bairro da Bela Vista, onde permanece até hoje. Esse é o pastor Francis Marion Edwards, que assumiu o pastorado por 2 vezes. Opa, quem é esse tio engraçado? Esse é Salomão Ginsburg. Ele foi um missionário e músico batista de trajetória memorável. Entre muitas realizações, em 1891, criou o Cantor Cristão, inário das igrejas batistas no Brasil, e foi fundador do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Um detalhe curioso é que em 1912 ele estava em Londres e foi reservar passagem para Nova York. Ginsburg estava em dúvida entre viajar no Majestic, um navio modesto, no dia 2 de abril, ou no Titanic, no dia 10 de abril. Titanic? Aquele do filme? Esse mesmo, que afundou, lembra? O desejo de embarcar no Titanic era grande, mas preferiu antecipar sua ida para Nova York, escapando assim do naufrágio. Por que ele está aqui? Ele dedicou um hino para o nosso pastor na época. Depois, tivemos o pastor Taylor Crawford Bagby, nascido no Brasil em 1885. Então, foi o pai dele, pastor William Buck Bagby, que assumiu o pastorado por 2 vezes. O casal americano William e Annie Luther Bagby teve um papel muito importante na propagação do evangelho no Brasil. Desembarcaram no Rio de Janeiro em março de 1881 e em Santa Bárbara do Oeste colaboraram com o primeiro trabalho batista no Brasil, iniciado 10 anos antes por 23 americanos vindos da Guerra Civil Americana.
Dali, se transferiram para Salvador, onde fundaram a primeira igreja batista do Brasil. Eles fundaram ou ajudaram a fundar inúmeras igrejas. Em 1889, William participou ativamente do processo de proclamação da República e foi um dos consultores na elaboração de nossa primeira Constituição. Fundaram também o Colégio Batista Brasileiro, marco histórico na cidade de São Paulo. Os Begbys tiveram 9 filhos. 9? Como eles conseguiam fazer tanta coisa? Pois é, e desses, 5 também foram missionários lutando pela obra missionária por toda a América do Sul. Que legal essas fotos! Já tinha dólares nessa época. E também futebol solteiro versus casados. A juventude na época era chamada de União Intermediária. Entre 1918 e 1935, vários obreiros pastorearam a igreja por curto espaço de tempo. No entanto, curiosamente, podemos observar que tais experiências foram de grande utilidade e valia para a formação do caráter de seus membros. Foram anos em que a igreja aprendeu a agarrar-se ao essencial e firmar suas estacas. Olha, esse pastor me lembra o pastor Fausto, mas não sei por quê. Esse é o pastor Eurídice Fontes de Queiroz. A mãe deu esse nome pra ele por causa do salão lá da igreja? Não, ao contrário. O salão tem nome por causa dele. Sério? Ele foi pastor da Liber por 32 anos. Eurídice marcou muitas vidas por sua simplicidade, mas também por seu alto nível intelectual e teológico. Os que o conheceram falam dele com grande entusiasmo, saudade e respeito. Sua pregação era singular. Além de abençoar a própria igreja, Eurídice também foi grandemente usado por Deus para atrair pessoas ao Evangelho em outros lugares do Brasil. Eurídice chegou a ser considerado o príncipe dos pregadores de batistas do Brasil. Uau! Foi sob o ministério de Eurídice que se iniciou a construção do atual templo da igreja e edifício de educação religiosa, que só chegou a ser concluído no pastorado do pastor Joelcio Barreto em 1980. Olha, na direita, Carola Queiroz, mãe do pastor Eurídice. E Joana, mãe da dona Cidinha? Quem é dona Cidinha? Peraí que eu já te explico. Nessa foto do pastor com os jovens da época, temos alguns que viriam a ser membros muito importantes, como Savério Leoto, Elza Cavalcante, Crispim Gomes e Emílio Bucorn. E nessa foto do Departamento Infantil de 1947, aparecem Maria Aparecida Homem Pereira, a Dona Cidinha, Abigail e Carolina, sobrinhas do pastor Eurídice, e Heloísa, sua filha. Olha o Liber Júnior aí! Olha, parece um piquenique. Será que a tradição do day camp vem daí? Um fato importante que marcou a geração dessa época é que, em 1958, foi iniciado o Interliber, Instituto de Inverno promovido pela Igreja sempre no mês de julho.
Esse evento ocorreu durante anos e tinha por objetivo envolver outras igrejas batistas da região, visando integrar e atender às necessidades da juventude batista. Olha, tinha até troféu! A programação do evento envolvia basicamente atividades esportivas, gincanas e discussão de temas de interesse da juventude em geral. O ministério do pastor Eurídice foi um momento de grande crescimento da Igreja da Liberdade. Olha só esse ônibus! Que engraçado! Em 1968, tivemos o pastor interino, Elton Johnson. E depois o pastor Dami Ferreira. Olha, tinha teatro! O Liberarte já mostrava seu talento. Tá vendo essa menininha aqui no corredor? É a Marta Orbati. Eu já vi esses quadros lá na sala de reuniões. Olha aqui, o pastor Dami Ferreira e o casal Savério e Geni Leoto. Geni Leoto? Já ouvi esse nome. Dentre as mudanças mais notáveis que o pastor Dami promoveu, destaca-se a reorganização da igreja numa estrutura departamental. O departamento RIR, Retiros, Intercâmbios e Recreação, por exemplo, foi criado naquela época, tendo como seu primeiro diretor o irmão Elson Azambuja. Lembra dos jovens Crispim e Savério? Olha eles aqui. Após a saída do pastor Dami, tivemos alguns pastores interinos. E em 1979, chegou o pastor Joelcio Rodrigues Barreto. Em relação à obra missionária, é interessante que, apesar dos recursos da igreja estarem concentrados na conclusão do templo, mais uma frente missionária foi aberta em Cerquilho, São Paulo, no dia 30 de abril de 1980. A Igreja da Liberdade foi muito abençoada com o pastor Joelcio Barreto. Uma de suas grandes ênfases foi investir em educação cristã. É dessa época o primeiro ministro de educação cristã da igreja, pastor João Martins Ferreira. Olha a foto de um culto durante a construção. Finalmente ficou pronto o novo santuário. Esse foi o programa de inauguração. E esse foi o culto de inauguração. Olha, o irmão Felisberto Quirino aqui no canto esquerdo. Nossa, como tava cheio!
Essas são fotos das classes de EBD da década de 80. Que engraçadas essas roupas! E os cabelos? Olha, eu também estou aqui. Na década de 80, a fachada tinha letreiro. Este é um folheto da Liber daquela época. Em 26 de fevereiro de 1984, o pastor Eli Fernandes tomou posse na Liber e marcou sua geração, dado o empenho, dinamismo e visão característicos de seu ministério. E aqui na Liber, o pastor Eli encontrou sua esposa Mônica. Você lembra da dona Cidinha? Era a mãe da Mônica e futura sogra do pastor. A MCM da época. Veja essas fotos. No evento, o pastor encontra o pastor Turman, ex-pastor da Liber em 1976. E também nosso ainda futuro pastor Fausto Vasconcelos. Um evento na quadra do quarto andar, ela ainda está lá. Olha os Acampa Liber. Tinha futebol de casal, eu não perdia um. Quanta gente no elevador! Que bonitinho! Quem é esse? O Felipe, filhinho do pastor Eli e Mônica. Olha, o Pelé! Vó, quase não tinha criança nessa época. Não vi nenhuma ainda. Aqui tem várias fotos do Ministério Infantil na década de 1990. E não podemos esquecer da nossa música. Desde o começo, o louvor ao Senhor é uma das vocações da Liber. A música sempre foi parte integrante da visão da Igreja Batista da Liberdade. Desde os anos 70, com a vinda do maestro Almir Rosa, temos um ministro de música em regime de tempo integral. E nossa comunidade passou a contar com um ministério estruturado e eficaz. Com a saída do maestro Almir Rosa em 1983 e a vinda do maestro Donaldo Guedes em 1986, esta estrutura se consolidou ainda mais. Hoje, o Ministério de Música conta com 5 coros, várias bandas, a Orquestra Liberdade, além de uma escola de música
em Liber. Para a formação de novos músicos, conta também com aulas de musicalização infantil durante a semana para crianças da comunidade. Os coros e Orquestra da Liberdade têm realizado várias viagens dentro e fora do Brasil para a pregação do Evangelho através da música. Nestas viagens, já se apresentaram em congressos da Aliança Batista Mundial, em Birmingham, Inglaterra, em 2005 e no Havaí, Estados Unidos, em 2010. A Música da Liberdade tem participado também em concertos por várias cidades do Brasil, em teatros, estádios, estações de metrô, hospitais e shopping centers. Olha a Dona Cidinha aí de novo. Mas e o pastor Fausto, vó? Que horas ele entra na história? Bom, vamos lá. O abençoado pastorado do pastor Eli na Liber terminou em 5 de julho de 2015, quando anunciou sua aposentadoria. E de 2015 a 2017, o pastor Irlande Pereira de Azevedo foi pastor interino da Liber, dirigindo a igreja espiritualmente, orientando-a no processo de sucessão pastoral e preparando-a para receber o pastor que Deus indicou. O pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos, então, iniciou seu pastoreio em 19 de agosto de 2017. Ele recebeu das mãos dos pastores Eli Fernandes de Oliveira e de Irlande Pereira de Azevedo o cajado da igreja, simbolizando o novo tempo que se inaugura com sua chegada. Acabou? Ah, a história estava tão legal. Não, ainda tem muitas páginas em branco para serem escritas. E sabe quem vai escrevê-las?